Opa, tudo bem? Aqui é o Kleber. E será que a gente está preparado para conviver com as críticas? Será que a gente está preparado sequer para filtrar as críticas? E nesse vídeo eu trago uma dica muito importante para você, tanto na sua carreira quanto na sua vida pessoal e nos negócios, que é o que nos mais importa aqui. Criticar é uma coisa muito simples, porque a gente faz muita crítica no dia a dia, mas a gente tem extrema dificuldade muitas vezes de lidar com as críticas. E eu vou te fazer uma outra pergunta para te ajudar a responder esta. É possível agradar a todos? Eu digo isso porque muitas vezes as pessoas tentam agradar a todos. E a resposta é que não. É impossível, não é possível agradar a todos. Aliás, é impossível agradar a todos. E quando a gente entra nessa atmosfera de tentar agradar todo mundo, normalmente a gente faz isso para fugir das críticas. E tentando agradar a todos, a gente entra num ciclo vicioso do qual muitas vezes a gente deixa de ter opinião própria. A gente faz e toma ações pensando nos outros, ou pensando no que os outros vão pensar. Isso é um erro extremamente fatal para quem quer colocar um negócio, quem quer empreender, quem quer colocar sua criatividade para jogo. Porque quando você se destaca, quando você se supera, quando você mostra algo novo, as críticas vão surgir. E as críticas vêm muitas vezes de lugares onde não se aproveita nada. E muitas vezes 20 elogios, eles se tornam nada perto de uma única crítica. Nós temos essa capacidade de dimensionar uma crítica e torná-la maior do que centenas de elogios e centenas de gestos positivos das outras pessoas para com aquilo que a gente está fazendo. Por que que nós somos assim? Eu vou trazer uma história para você que ilustra exatamente o que significa superar críticas de uma pessoa que, para mim, é um grande exemplo. Apesar de muita gente não gostar, de repente, algumas pessoas até idolatram, outras não gostam, algumas simplesmente conhecem. Mas existe um cara, ele é austríaco, e por ser austríaco e ter nascido numa época muito difícil, cerca de quase 70 anos atrás, ele passou por muitas dificuldades e uma educação muito rígida. E na adolescência ele teve contato com fisiculturismo e se apaixonou pelo fisiculturismo e começou a entender que para ele ter sucesso e ganhar alguma fama ou dinheiro com o fisiculturismo, ele precisava ir para os Estados Unidos. Só que para sair da Áustria e ir para os Estados Unidos, ele precisou primeiro servir ao exército de lá. E foi uma época muito difícil, porque quando você faz algo que você não quer, normalmente é difícil. Algo que você não gosta, normalmente é difícil. Mas depois ele conseguiu a tão sonhada ida aos Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele simplesmente não aceitou nãos. Ele bateu em todas as portas até ser aceito como esportista. E depois de ser aceito, ele se superou inúmeras vezes, se tornando um dos maiores fisiculturistas da história, ganhou muitos prêmios. E com a fama, ele passou a se aproximar de pessoas famosas. E essas pessoas famosas mostraram para ele um caminho, o caminho da arte, e ele quis ser ator. E as pessoas começaram a dizer para ele que para ser ator, ele ia ter que mudar muita coisa. Ele era muito forte, não era o biotipo da época do cinema, o nome dele era muito extenso, as pessoas não iam conseguir falar o nome dele, que era difícil também. E ele não acatou todas essas críticas, não. Ele simplesmente não aceitou os nãos e ele foi para cima. E ele se superou também e se tornou muito famoso. Mais tarde ele casou com uma mulher muito famosa também, e ela era de uma família muito tradicional na política americana. E por causa dela, ele resolveu entrar na política. Ele se influenciou, ele gostou. E as pessoas disseram: nossa, como que um ator pode se tornar político? Como que uma pessoa que se dedicou tanto ao cinema pode se tornar um político ou ser bom na política? E ele simplesmente não aceitou as críticas. Ele simplesmente não aceitou, não. E ele foi governador de um estado americano, que agora eu não lembro direito qual é, por 2 mandatos. E ele teve muitos pontos baixos, muitos pontos fortes, né? Mas ele se sagrou, ele saiu no final dos 2 mandatos com um saldo positivo e principalmente muita experiência. Se você já sabe de quem eu estou falando, você sabe também que esse cara, ele não para nunca, ele já está com quase 70 anos e ele segue fazendo o trabalho dele com muito amor e muita paixão. Recentemente ele escreveu um livro e o livro dele se chama A Incrível História da Minha Vida. Esse livro é muito legal, eu recomendo que você compre, porque traz muita inspiração e muito mindset de superação, de não
dar bola para as críticas. Ao contrário, você usá-las como combustível e queimá-las a seu favor. A gasolina, ela precisa ser queimada para trazer força a um motor. Então as críticas, elas têm que ser a gasolina da sua vida. Elas têm que ser o combustível dos seus sonhos. Eu estou falando do Arnold Schwarzenegger. Quem não conhece, o Exterminador do Futuro e tantos outros personagens célebres que ele criou no cinema. Ele jamais atendeu às críticas, ele jamais deu bola para as críticas. E por isso que eu disse que talvez você nem saiba direito, talvez você não goste, talvez você seja até mega fã dele, mas muita gente acha simplesmente que é mais um ator americano dos tantos que tem. Porém, a história de vida dele é inspiradora. E nós precisamos procurar inspiração. Jamais tentar agradar todo mundo para se livrar das críticas. As críticas, elas têm que ser construtivas. E as que não são construtivas, elas têm que queimar como combustível para os nossos sonhos. Não esqueça dessa dica, carrega ela com você. Eu faço isso todos os dias, eu me lembro que se as críticas virão, eu precisarei lidar com elas. Então, fica aqui o meu abraço e eu te espero no vídeo de amanhã, aqui neste mesmo canal. Que, aliás, se você gostou, dá aí o teu joinha, dá o teu curtir se está vendo pelo Facebook, compartilha também e um abraço para você.